Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu passo agora a palavra ao Raymond. Muito rapidamente, Leandro. Primeiro, agradecer a você que nos organiza aqui e agradecer ao pastor Henrique Vieira, que se dispôs a estar conosco. Que riqueza, nós o acolhemos com muita alegria, viu, Henrique? Com muita alegria mesmo. Estávamos todos ansiosos por nos encontrar com você. E o Henrique acabou caindo. Está voltando aqui. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente. Então, retomando aqui, muito boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer o Leandro que nos organiza aqui nesse grupo, agradecer a disponibilidade do pastor Henrique Vieira, esse nosso companheiro de caminhada, homem da fé e da vida, da luta do povo pobre, da luta pelo reino. Também quero cumprimentar e dar boas-vindas aos companheiros que vêm pela primeira vez, Joaquim, a Aline, a Cida, a Patrícia, não sei se tem mais alguém de primeira vez, mas agradecer e dizer que vocês são todos muitíssimo bem-vindos. Esse nosso grupo é um grupo de mística e espiritualidade que se reúne todos os domingos às 18 horas, desde março de 2020, nós aqui estamos. É um grupo que fica aí entre 20 e 30 pessoas, mais ou menos, mas nos reunimos todos os domingos. Domingo sim, domingo não, o padre Ricardo Rezende celebra conosco a Eucaristia, e domingo sim, domingo não, a gente trata de algum tema que possa nos engajar mais na nossa fé e no segmento de Jesus, no nosso compromisso com a sociedade, com a democracia, né, com o caminho cristão. Então, muito boa noite para todo mundo, mais uma vez. Obrigado, pastor Henrique Vieira, nós somos ansiosos e te acolhemos com muito carinho. Leandro. Nós agora passamos para a leitura do Evangelho do dia. E quem sabe, cadê a Aline, que é do grupo Tel Mulher? Você poderia fazer a leitura para a gente, Aline? Eu compartilho a tela, o texto na tela. O grupo Tel Mulher da PUC tem um trabalho bonito, a Marcha das Madalenas, dentre outros que eu sigo e acompanho. Se a Aline puder fazer a leitura. Claro. Fique à vontade, Aline. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Desculpa, Aline, tem algum microfone, como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ver qual é. Tem um microfone aberto. Eu vou te ajudar, Leandro, deixa comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra de salvação. Como de costume, após a leitura do Evangelho, a gente fica um minutinho em silêncio para a gente introjetar a mensagem e fazer também as nossas conexões.
a gente agora promove esse minutinho de silêncio aqui do nosso grupo. Um minutinho só. Acho que agora a gente passa, né, Leandro, para o pastor Henrique Vieira. Aí está contigo, meu irmão. Muitíssimo obrigado. É um prazer ter o senhor hoje aqui, pastor Henrique. Ouvimos nesse evangelho que Jesus estava, ou melhor, que Timeu estava no caminho, né? E o pastor Henrique, ele ministra o seu pastoreio na Igreja Batista do Caminho. Defensor dos direitos humanos, pessoa sempre sensível à necessidade dos mais pobres, à busca do reino, o diálogo com a sociedade. Então, seja bem-vindo, pastor Henrique. Obrigado, Leandro. Obrigado, Raymond. Boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Que bom. Graça e paz de Jesus de Nazaré. De vez em quando vocês vão ouvir uma movimentação aqui. É minha filhinha de 3 anos e meio. E é o momento que ela daqui a pouquinho vai jantar. Enfim, então, de vez em quando talvez tenha uma interferência, mas é voz de criança, então é voz de Cristo. Espero que não atrapalhe. Vou procurar falar, dentro do tempo que me foi proposto, um assunto tão relevante que tem a ver com o meu corpo, com a minha fé, com a minha ancestralidade e que, sobretudo, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o Êxodo, com os profetas e com Jesus de Nazaré, que é a teologia negra. Dentre os vários temas relacionados à teologia negra, eu escolhi falar sobre a negritude de Jesus. Além de me inspirar prioritariamente no testemunho do Evangelho, eu vou aqui fazer várias citações do livro Deus dos Oprimidos, do teólogo James Cone, um teólogo brilhante, um organizador da teologia negra nos Estados Unidos, década de 50 e 60, no contexto do Black Power, no contexto do poder negro, no contexto da luta pelos direitos civis contra a segregação racial, quando a teologia negra se organiza mais dentro do cristianismo. Então, vou, a partir de algumas citações do James Cone, propor esse diálogo com vocês. A primeira observação que eu quero fazer é a seguinte: existe um incômodo, existe uma crítica quando se fala sobre teologia negra, quando se fala sobre a negritude de Jesus como um título cristológico. Como assim vocês estão falando que Jesus é negro? Qual é a validade teológica? Qual é a validade cristológica desta afirmação? Será que essa afirmação sobre a negritude de Jesus não é simplesmente uma derivação dos interesses políticos e subjetivos da comunidade negra? Não é um pensamento muito relativo, muito condicionado, muito contextual, muito derivado da especificidade das demandas do povo negro? Então, existe um incômodo. Quando se fala em teologia negra, existe um incômodo quando se fala em Jesus negro, como se fosse uma espécie de forçação de barra do povo negro, como se fosse uma afirmação muito menos teológica,
muito menos cristológica e muito mais uma afirmação derivada dos interesses políticos e subjetivos do povo negro. Então, vamos reconhecer que existe esse incômodo. E muitos teólogas dizem que o Cristo negro é uma distorção ideológica do Novo Testamento para fins políticos. Então, esse é o incômodo. Vocês estão distorcendo a Bíblia de acordo com a especificidade do interesse político de vocês. Não dá para falar que Cristo, o Filho de Deus, desde sempre, para sempre, o Verbo eterno, é negro. É um reducionismo sem tamanho, é uma inconsistência, é uma visão ideológica que distorce o pensamento bíblico. James Cone vai dizer que parte da reação negativa diante da negritude de Jesus se deve, inclusive, à cultura da branquitude. Então, James Cone está reagindo e respondendo a esse incômodo, a esse questionamento. Ele está dizendo o seguinte: vocês se incomodam, vocês nos criticam, porque vocês veem o mundo e veem a Bíblia e veem Jesus a partir de uma lente eurocêntrica e branca. Então, muito curioso, porque o Jesus negro incomoda. O Jesus negro não tem validade teológica e cristológica. O Jesus negro é uma distorção ideológica para fins políticos. Vocês zombam quando a gente fala da negritude de Jesus, mas vocês não se assustam e não se incomodam diante da imagem clássica do Jesus branco. Então, repara, o Jesus negro incomoda. E o Jesus negro é que precisa de justificativa e de defesa. O Jesus classicamente, hegemonicamente branco, passa como natural e universal. A branquitude, essa cultura europeia, não se reconhece na história. Ela pretende ser universal. Então, olha que curioso, o Jesus branco não é político, o Jesus branco não é ideológico, o Jesus branco é universal e natural. O Jesus negro é que é forçação de barra. Não sei se eu me faço entender compartilhando com vocês a leitura do James Cone. Então, ele vai dizer o seguinte: eles não conseguem ver a validade cristológica da negritude de Cristo, porque sua matriz de pensamento os deixa cegos para a verdade da história bíblica. Por exemplo, os mesmos teólogos brancos que, com gargalhadas, dispensam o Messias negro, não dizem quase nada sobre as imagens europeias e brancas de Cristo, rebocadas em todas as casas e igrejas dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. Por que o Jesus negro incomoda? Por que a negritude de Jesus parece como forçação de barra? Existe, dentro dessa perspectiva, que eu quero abrir para diálogo, um pensamento europeu que se pretende natural e universal. A branquitude não se enxerga como branquitude. Só que essa lente de leitura da Bíblia e da vida, ela é forjada a partir dos opressores e dos privilegiados. E ela tem silenciado o corpo histórico de Jesus e o compromisso ético, político e espiritual do Evangelho com os pobres e os oprimidos. Vamos lá. Por que, então, afirmamos com humildade, coragem e devoção que Jesus é negro? Qual é o fundamento bíblico, teológico e cristológico desta afirmação? Vamos lá. Primeiro,
Jesus é a partir de quem ele foi. Não sei se me faço entender. Como discernir a presença do Jesus ressuscitado entre nós? Nós só podemos discernir a presença do Jesus vivo tendo como parâmetro a história contada sobre Jesus a partir do testemunho dos evangelhos. Ou seja, o Jesus ressuscitado, glorioso, eterno, o Verbo desde sempre para sempre, este Jesus só pode ser interpretado a partir de Nazaré, do território de Nazaré, da periferia da Palestina do primeiro século. Não é Deus que diz para nós quem é Jesus. É o inverso. É Jesus de Nazaré que diz para nós quem é Deus. Me faça entender? Ou seja, o Jesus ressurreto, glorioso, só pode ser em coerência com o testemunho histórico dos evangelhos. Você silenciar o Jesus de Nazaré é muito perigoso, porque você pode produzir um Cristo colonizador, um Cristo escravocrata, um Cristo racista, um Cristo patriarcal. Quanta violência já foi justificada na história, e ainda é, por causa dessa ruptura. Porque se fala sobre o Cristo glorioso, desconsiderando-se o Jesus de Nazaré. Sabe quando Jesus ressuscitado aparece às discípulas e aos discípulos e mostra as marcas de ferida do seu corpo? Tem aí algo muito potente. É como se Jesus quisesse dizer: não me transforme em um super-herói. O Cristo que vence a morte nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, caminhou pela Galileia, esteve ao lado dos pobres, denunciou o acúmulo de riquezas e o moralismo religioso, ampliou as fronteiras da espiritualidade, foi torturado e executado pelo Estado. Olha as feridas aqui. Então, a primeira fundamentação teológica é essa. Jesus é em coerência com quem ele foi. E Jesus de Nazaré foi um judeu. James Cone vai dizer que nós podemos dizer que hoje Cristo é negro porque na Palestina do primeiro século ele foi judeu. E o que isso significa? Significa que essa particularidade histórica, o Verbo se fez carne num judeu, isso indica para nós que Jesus está dentro da história do Êxodo Sinai, dentro da história do Deus que ouviu o grito de um povo oprimido e escravizado e chamou este povo para a liberdade. Jesus está dentro desta história da salvação. Jesus está dentro da tradição do Êxodo, da espiritualidade do Êxodo, do deserto e dos profetas. Jesus, portanto, atenção a isso, foi um corpo oprimido politicamente, territorialmente e economicamente. Vocês lembram de um trecho do Evangelho que alguém diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lembram-se disso? Porque toda a Palestina era controlada pelo Império Romano. Então, Jesus fazia parte de um povo oprimido. Mas Jesus era do norte, da Galileia, que era um território estigmatizado dentro do próprio povo.
porque a Galileia tinha mais sincretismo cultural, mais sincretismo religioso, mais flexibilidade na observância da lei. Jesus, portanto, era oprimido politicamente, economicamente e, atenção, territorial e etnicamente. Este é o verbo que se fez carne. E como diz Dom Pedro Casaldáliga, em Jesus Deus se fez carne, em Jesus Deus se fez classe. Em Jesus Deus assumiu a experiência concreta, física, corporal, sensitiva dos pobres e dos oprimidos. Ora, se Cristo é a partir de quem Jesus foi, se o Cristo glorioso é a partir de quem o Nazareno foi, quem é Cristo no contexto latino-americano brasileiro? Quase 4 séculos de escravidão sobre o povo negro. Genocídio operado pelo Estado. Encarceramento em massa. Violência sistêmica contra as mulheres negras. Violência doméstica, violência na rua, violência hospitalar, violência obstétrica. Ora, se estamos numa terra fundada pelo racismo, não é a sociedade contemporânea que inventa o racismo. É o racismo que inventa a sociedade contemporânea. Como diz Silvio de Almeida, o racismo é estrutural e estruturante das relações humanas. Ora, se eu vivo numa terra em que o povo negro é estigmatizado, perseguido, expoliado, encarcerado, vigiado e eliminado, e se Jesus de Nazaré foi um judeu oprimido, qual é a melhor conexão no meu tempo, no meu chão, no meu contexto histórico? Qual é a melhor conexão entre Cristo glorioso, ressurreto, e Jesus, judeu camponês pobre periférico de Nazaré? Portanto, se levarmos a sério a encarnação de Deus na pessoa histórica de Jesus, precisamos entender quais são os títulos cristológicos válidos em nosso tempo. Reparem, nossa, me empolguei, são 16 minutos, mas espero que vocês estejam acordadas e acordados. Vou tentar falar em 25 no máximo. Mas nós temos que compreender que a validade cristológica da afirmação da negritude de Jesus está no fato dele ter sido um judeu oprimido num determinado contexto histórico. Essa é a primeira informação. A segunda afirmação, a minha filha está falando bastante aqui, eu já estou me confundindo um pouco, mas espero que vocês estejam acompanhando. A segunda afirmação que eu quero dizer é que a validade cristológica da negritude de Jesus está relacionada à cruz e à ressurreição. Diz James Cone, a cruz de Jesus é Deus invadindo a situação humana como o eleito, que toma o lugar de Israel como servo sofredor. A ressurreição é a conquista de Deus sobre a opressão e a injustiça. Vou arrematar agora. A cruz representa a particularidade do sofrimento divino no lugar do povo hebreu. A ressurreição é a universalidade da liberdade divina para todos e todas que estão cansados e sobrecarregados. Em outras palavras, resumindo, cruz remonta à
particularidade histórica. Jesus foi morto como um judeu camponês periférico. Foi entregue pelo sistema religioso, julgado e condenado pelo sistema político, sendo que, na época, isso era imbricado, sistema político-religioso. Então, estamos olhando para um judeu crucificado. Ora, a crucificação remonta à particularidade histórica. A ressurreição é a universalidade dessa experiência. Significa que quando Jesus ressuscita, com as marcas e as feridas da cruz, a ressurreição de Jesus é o compromisso eterno e espiritual de Deus com todos os oprimidos da história. Já não mais pertence à particularidade de um povo, mas à universalidade da luta pela libertação. Então, significa que em cada contexto histórico específico, o Cristo ressurreto está se colocando ao lado dos empobrecidos e dos oprimidos para chamar esse povo à justiça, à liberdade e à esperança viva do reino de Deus. É a partir da cruz e da ressurreição de Jesus e sua relação com o judaísmo que a teologia negra afirma que Jesus é negro. Se presumirmos que o Senhor ressuscitado está verdadeiramente presente conosco, como definido na história passada, testemunhada pelas Escrituras e pela tradição, isso significa sua presença junto ao povo negro no contexto existencial do racismo branco. Ora, se o Cristo ressurreto está sempre ao lado dos oprimidos, em coerência com Jesus de Nazaré, e se eu vivo numa sociedade que o racismo define vidas que valem mais e vidas que valem menos, então significa que Cristo negro, mais do que cor da pele, é uma afirmação cristológica válida. É uma afirmação cristológica coerente com o espírito bíblico do Êxodo, dos profetas e da encarnação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Porque muitos teólogos e teólogas vão dizer o seguinte: negritude é uma experiência muito específica. Como você pode usar um título cristológico a partir de uma especificidade histórica? Entendem a relevância dessa pergunta? Só que não existe, esse ponto é fundamental, não existe nenhum título cristológico que seja deshistoricizado. O texto do evangelho que nós lemos hoje, Jesus, filho de Davi, é um título cristológico contextualizado a partir da experiência do povo daquela época. Toda afirmação cristológica é contextual. O que nós temos que perguntar? Qual é a pergunta que mais nos interessa? Se a afirmação cristológica contextual corresponde à vontade eterna de Deus de estar ao lado dos oprimidos na sua luta por libertação. Não sei se eu me fiz entender. Toda narrativa é contextual. Esse é o drama. A branquitude não se reconhece como contextual. Contextual é o Cristo negro. Lembram do início? O Cristo branco passa como eterno e universal. O que a teologia negra responde? Toda afirmação sobre Jesus está contextualizada, tem uma particularidade histórica.
O que define se a afirmação é válida ou não? O que define é se esta afirmação está coerente com a vontade revelada de Deus de, em todos os contextos históricos, estar ao lado dos oprimidos. Se eu estou numa sociedade de racismo, então afirmar a negritude de Jesus é estar em coerência com o espírito divino da libertação. Só um minutinho, gente, por favor, porque... Só um minutinho. Desculpa que minha filhinha trouxe uma musiquinha aqui para a sala, aí me perdi um pouquinho. Até aí vocês estão acompanhando? Estamos muito bem. Agora eu vou concluir, então. Muito tá bem. Bom? Cristo é negro, portanto, não por causa de alguma necessidade cultural ou psicológica das pessoas negras, mas porque somente por isso Cristo realmente entra em nosso mundo, onde os pobres, os desprezados e o povo negro estão, revelando que ele está com eles, suportando sua humilhação e dor e transformando os escravos oprimidos em servos libertados. De fato, se Cristo não é verdadeiramente negro, então o Jesus histórico mentiu. Vou repetir porque acho que essa afirmação ela resume o que eu quero dizer. Se Cristo não é verdadeiramente negro, então Jesus de Nazaré mentiu. Ele mentiu quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar a boa nova aos pobres, a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano da graça do Senhor. Não existe, portanto, um universalismo que não tenha uma particularidade. O que James Cone está dizendo é: Deus continua vindo para aqueles que são pobres e indefesos, com o propósito de libertá-los. Qualquer interpretação de Deus que ignore a opressão sobre as pessoas negras não pode ser considerada teologia cristã. O James Cone é ousado. Olha o que ele diz, qualquer interpretação de Deus que ignore a opressão sobre o povo negro não tem validade cristológica, porque não tem coerência com o Jesus judeu de Nazaré. A negritude de Cristo, portanto, não é simplesmente uma afirmação sobre a cor da pele, mas sim a afirmação transcendente de que Deus nunca deixou os oprimidos sozinhos na sua luta. Eu sei que esta fala não é completa em si mesma, porque ela depende de vários outros pressupostos. Mas eu resumiria com Mateus capítulo 25, a parábola do juízo final. Quando Jesus diz: quando tive fome, vocês conhecem, né? Quando tive sede, quando estava nu, quando estava preso, quando era forasteiro. Quando fizeram a um destes meus irmãos, fizeram a mim. O Jesus de Nazaré, da Galileia, oprimida pelo Império Romano, que tem esse corpo, esse sotaque, essa territorialidade, Jesus está se identificando objetivamente com os corpos que experimentam a dor da opressão. Então, a partir dessa afirmação teológica, olhando para o Brasil, onde o racismo é uma realidade que impõe morte, por que não? Ao invés de ser mais ousado e afirmar, eu vou colocar em tom de pergunta: por que não um Cristo negro?
Por que a negritude de Jesus tem que ser tratada como um exotismo, forçação de barra, quase mimimi de um determinado grupo? Não. A negritude de Jesus é uma afirmação cristológica válida, porque num determinado contexto histórico de racismo, o corpo de Jesus está diretamente associado ao corpo oprimido. Óbvio que nós podemos até ampliar, bendita ampliação que o Espírito de Deus nos possibilita, porque podemos falar dos indígenas, podemos falar das mulheres, podemos falar dos refugiados, mas é isso, o Espírito eterno de Deus, no contexto específico da história, sempre vai escolher o corpo oprimido como porta-voz da sua revelação. Numa sociedade de racismo operado pela branquitude, é válido cristologicamente dizer que Jesus é negro. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero Amém. sugerir, como sugeri logo depois da leitura do Evangelho de Marcos, um minutinho, eu quero sugerir um minuto também para acolher essa tempestade, né? Eu quero sugerir um minuto de silêncio antes das inscrições, tá bom, gente? Queria me inscrever, Clara. Hã? Estou anotando aqui no chat, tá bom? Eu tomo a ousadia aqui de começar, pastor Henrique. Dentro da sua provocação, eu não consigo ignorar duas coisas que eu aprendi na teologia e que ainda são, para mim, pontos de interrogação, porque eles não me trazem conclusão ainda, né? A primeira é que você já nos provocou através da geografia, né? Eu, muitas vezes já me perguntei por que Deus, no seu plano eterno, escolheu aquele cantinho lá chamado Palestina para fazer a sua obra acontecer, exatamente um lugar de encruzilhada geográfica continental, porque ali é passagem da Europa para a Ásia e para a África, né? Dentro daquele contexto das grandes navegações, né? onde os países poderosos tiveram que criar tecnologias para não ter que seguir esse caminho por terra, aí deram a volta no continente através dos mares, né? Esse lugar escolhido por Deus geograficamente não pode ser resumido a uma ideia só, a um conceito só, seja de cor da pele, etc., mas foi um lugar onde a opressão aconteceu, onde ainda hoje os palestinos são oprimidos, mas Deus está ali naquele lugar. Outra provocação que me vem à mente é, dentro da minha tradição, né, católica romana, a iconografia, as artes, sempre foram muito impregnadas da dimensão simbólica europeia, sobretudo a renascentista
dos santos, dos anjinhos, de Nossa Senhora, todo mundo branco e Nossa Senhora sempre com cara de princesa ou de rainha, mas rainha renascentista, né? Até que num determinado momento, aqui no Novo Mundo, uma aparição chamada Guadalupe traz um rosto moreno. E a partir dela, em diversos lugares do mundo, outras expressões de fé marianas trouxeram também rosto e pele de mulher de cada localidade. Eu sei que você vem de outra tradição religiosa, mas eu penso que essa iconografia católica é um ponto positivo, mas também traz o histórico negativo desse embranquecimento, mesmo que de vez em quando tem um fura-bolha aí, que é uma Nossa Senhora mais pé no chão, mais próxima da gente, né? São duas provocações que você me fez. Nós podemos fazer um bloco, pastor? Que aí a gente pega umas 5, 6 pessoas, ou como você prefere? Não, podemos fazer um bloco sim. Só peço 1 minuto, porque eu acabei de perceber que eu estou sem nenhum papel aqui. Posso só pegar um papel ali rapidinho para poder fazer anotações? Obrigado. Só 1 minuto. Eu queria falar. Você está inscrita, Clara? Ai, que bom, Quem é? obrigada. Sou eu já, ô Leandro? Quer ele voltar, Jorge? Não, claro, claro. Acho que sim, quem quiser. Pronto, amigos e amigas. Eu fui pegar, né, lá na minha estante rapidinho uma obra aqui que eu acho que é muito provocador. O tema da cristologia sempre me interessou muito, embora eu não seja teólogo de formação, né? Mas um dos primeiros textos que eu lia, né, ainda no começo da juventude, foi esse aqui do Albert Nolan, né, um teólogo sul-africano engajado nas lutas lá contra o apartheid, chamado Jesus antes do cristianismo, né? Eu recomendo, porque embora ele tenha sido escrito nos anos 80, ele ainda é um texto muito válido, né, para a gente pensar essas chaves a respeito da figura histórica de Jesus Cristo, né? E assim, tanto a capa da primeira edição, que era a que eu tinha, né, foi até um presente de um querido amigo, e que eu emprestei para uma amiga da Igreja Batista, né? Aqueles empréstimos que a gente faz que nunca mais voltam, né? Algum tempo depois eu comprei essa edição mais recente, né, lá na editora Paulus, né? E assim, né, mesmo essa iconografia, né, do primeiro milênio sobre Jesus Cristo, ela varia, né? Você tem as primeiras imagens são de um Cristo muito mais próximo daquelas feições bizantinas, né, do que esse nórdico escandinavo que a gente tem mais recentemente, né, trazido pela memória, né? Eu queria fazer uma pergunta muito objetiva e depois fazer alguma consideração, se o Henrique quiser comentar depois, né? A pergunta objetiva é quem são esses teólogos que fazem essa crítica, né, a essa ideia do Cristo negro, né? Você falou no começo da sua fala, né? Eu acho que é sempre bom a gente dar o nome aos bois para esse tipo de coisa, né? A gente identifica, a partir dos nomes a gente pode pesquisar e descobrir de qual lugar social eles falam, né? A questão que eu ia levantar, né, é que é um aspecto que eu achei muito fundamental que o Henrique traz para a gente, que ele traz uma chave hermenêutica cristológica, né? E muitas vezes as pessoas estão apegadas lá num debate se a figura histórica de Jesus tinha a pele mais clara, mais escura, se tinha o cabelo mais crespo, mais alisado, se usava barba, se não usava, né? E me parece que essa é a menor das questões. Ainda que Jesus Cristo, evidentemente, não tivesse, provavelmente, aquelas feições de um europeu às quais a gente está acostumado aí, né? Que a iconografia cristã europeia consagrou aí, sobretudo nos últimos 500 anos, né? E assim, acho que me permite dizer que a cor de Jesus Cristo, né, ela vai estar sempre associada ao lugar da pobreza, ao lugar da opressão, ao lugar do martírio, da fome,
né? E acho que aí, nesse sentido, se eu entendi muito bem a chave de leitura que o Henrique nos traz, né? É inadmissível numa sociedade como a nossa pensar num Cristo que não tenha outra cor senão a cor negra. E eu acho que essa talvez seja a grande lição, porque toda vez que a gente fala de negritude, a gente de alguma maneira também mexe com a branquitude, né? E é necessário que quem faz o percurso do cristianismo, né, quem escolhe ser seguidor do caminho, né, precisa de alguma maneira também rever a sua branquitude para poder entender o significado da negritude e o significado dessas chaves do ponto de vista religioso, do ponto de vista da fé cristã. Obrigado, Jorge. Agora, Clara. Não estou ouvindo. Está me ouvindo? Tá? Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo, Clara, muito bem. Eu queria só fazer um comentário, porque eu fico com medo dessa Jesus negro, disso significar uma presença que diminua o caráter universal do cristianismo, que eu acho que é a coisa mais genial que aconteceu nessa época na Palestina, e você ter aí numa sociedade escravocrata, por definição, e você tem um sujeito que vem e diz: não, somos todos iguais, somos irmãos, temos o mesmo pai, e eu fico preocupada com isso, com que essa ideia de um Jesus que é plural, essa coisa acabe tirando a questão fundamental que é do universal que não é do parmenídico, vamos dizer assim, mas é alguma coisa de ordem universal, mas universal da Trindade, e não do Parmênides. Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigado, Clara. Eufrásia. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o pastor Henrique. Nós estivemos juntos ontem num evento muito comovente, né, ouvindo os familiares, né, de vítimas de violência lá no Jacarezinho, no café lá das mães familiares de vítima da violência, junto com a Marinete também, o Freixo e a Dani Monteiro, enfim. Uma pena que eu não pude ficar depois, porque eu fui com a Marinete lá para Santa Teresa para outro evento, mas um evento muito importante. Eu queria cumprimentar muito a fala do pastor Henrique e assim, o que ele representa, né, para nós que estamos aí tentando enfrentar um obscurantismo no Brasil que vem um pouco de uma tentativa de colocar a religião como algo opressor, né? Então, acho que contra essa opressão da religião, nada melhor do que a gente refletir sobre a teologia, né, da libertação, a teologia negra, do Cristo negro. E aí, querendo fazer um contraponto com a fala da Clara, eu penso assim, a Djamila até fala muito sobre isso, né? Que é interessante como o homem branco, enfim, se considera universal, né? A branquitude ela se considera universal, enquanto considera que o movimento negro, o movimento de mulheres e outros movimentos, né, que defendem a igualdade, não a superioridade, né, de mulheres sobre homens ou de negros sobre brancos, enfim. Como a branquitude consegue ter essa visão de se considerar universal, né, e que as outras visões não seriam universais, seriam particulares, né? E a Djamila fala muito sobre isso, né, quando ela fala da questão do feminismo negro, né? Então, acho que é muito importante a gente refletir sobre isso e é muito importante também ver uma teologia voltada, né, para o combate a toda forma de opressão, e a gente percebe, principalmente na nossa realidade, quem são os marginalizados, quem são, como o pastor Henrique falou, os encarcerados, os adolescentes privados de liberdade no sistema socioeducativo, as vítimas do extermínio, que configuram um verdadeiro genocídio do povo negro, né, como bem disse já o Abdias Nascimento, lá na década de 70,
Então, assim, acho muito importante essa reflexão, cumprimento muito, e que bom que estamos aqui reunidos nesse grupo para refletir sobre esse tema tão importante e tão atual, né? Atual, e ao mesmo tempo que eu sei que muitos vão combater por questões, né, que a gente sabe quais são, né? Principalmente os terrivelmente evangélicos, né? Como falado lá pelo ocupante da presidência, que ele, inclusive, quer que ocupe uma cadeira no Supremo, né? Então, assim, essa mistura da religião com o Estado, essa coisa bem complicada que a gente vive. Então, quero mesmo agradecer, cumprimentar e fazer essa reflexão. Obrigado, Eufrásio. Acho que a gente pode dar um tempo agora para o Henrique responder e depois a gente abre um tempinho para uma nova rodada. Está bem, Leandro. Obrigado pelas perguntas, pelas reflexões. Eu acredito que o lugar que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, e a partir dali falou sobre o amor de Deus, eu não entendo como acaso mesmo, sabe, Leandro? Eu concordo com o que me parece estar na sua pergunta, assim. A Bíblia, ela tem um conjunto de tradições, no plural mesmo. Mas me parece que o contexto social do pensamento bíblico a respeito de Deus é a experiência concreta e objetiva dos oprimidos. Todo pensamento tem um social a priori, certo? O pensamento deriva de um lugar social. E o lugar social a partir do qual Deus se revelou no encadeamento bíblico é o lugar social dos pobres e dos oprimidos. Por isso que ler a Bíblia, dialogando já com Jorge, por isso que ler a Bíblia pela chave hermenêutica dos oprimidos não me parece apenas um exercício de preferência. Eu vou reivindicar que é um exercício de coerência, de coerência com a maneira pela qual Deus decidiu revelar o seu amor à humanidade. Quando eu olho para o Êxodo, que é um acontecimento paradigmático da Bíblia, não é isso? O Êxodo é fundacional, ele é rememorado, atualizado. Quando eu olho para o Êxodo, eu estou vendo Deus ouvindo e vendo o grito e o corpo dos oprimidos e descendo para libertá-los. Isso não é qualquer coisa. O James Cone fala, se o Êxodo tivesse me contado que Deus ficou ao lado do faraó, outro tipo de teologia nós deveríamos ter em nome da tradição bíblica. O que eu quero dizer é o seguinte, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não tem jeito. Mas o ponto de vista mais coerente com o social a priori da Bíblia é o ponto de vista dos empobrecidos, dos oprimidos, dos enfraquecidos, dos vulneráveis, dos indefesos. Por isso, é mais do que preferência, mais do que confortável. Eu estou reivindicando aqui que é uma interpelação histórica do Espírito de Deus. Ler a Bíblia pela chave dos de baixo. Sabe a oração do Dom Helder? Vocês devem conhecer, Mariama, devem conhecer melhor do que eu. Quando o Dom Helder fala que a igreja deve embarcar na causa do povo negro, embarcar na causa do povo indígena, não é isso? E tem uma hora que eu acho tão lindo, mas é de uma lindeza, de uma simplicidade, de uma profundidade, que Dom Helder diz assim, vão dizer
que é subversivo, vão dizer que é política, vão dizer que é comunismo. Vocês estão lembrando disso? E Dom Helder fala, mas é evangelho, Mariano. Eu acho tão bonito, porque ele está reivindicando que embarcar nestas causas é muito mais do que preferência político-ideológica. É adoração, é culto, é devoção, é espiritualidade, é obediência à revelação de Deus no Êxodo, no deserto, na boca dos profetas e no corpo de Jesus. Então, essa geografia, essa geopolítica que dá contorno ao Jesus de Nazaré me parece coerente com toda a movimentação de Deus dentro da tradição bíblica. E isso é um escândalo. Isso é um escândalo, porque mexe com as estruturas de poder, chama para uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade comprometida com a vida em abundância, compartilhada, planificada para todas as pessoas. Então, dialogando já com Leandro e Jorge, esta chave hermenêutica me parece muito mais do que um exercício intelectual político, de preferência por A ou B. Ler a Bíblia pela chave dos corpos famintos me parece coerente com o social a priori da Bíblia, com o chão histórico da própria Bíblia, com a geografia, com a territorialidade a partir da qual Deus quis revelar o seu amor. Né? Os teólogos com quem James Cone está dialogando, Jorge, muito boa sua pergunta. No livro Deus dos Oprimidos, o James Cone não cita nomes, mas ele identifica grupos. Primeiro, a teologia fundamentalista estadunidense, tá bom, Jorge? Ele tá dialogando com essa galera que está dizendo que isso não é pauta do evangelho, entendeu? A pauta do evangelho é a salvação da alma. Ele está dialogando com essa galera. Essa galera vai ouvir James Cone e vai dizer, você está ideologizando o evangelho. Mas sabe o que é curioso, Jorge? Ele não está dialogando só com a teologia fundamentalista, não, hein? O James Cone também está dialogando com a teologia progressista, com a chamada teologia da esperança, de Moltmann e outros, porque ele está dizendo o seguinte, é um debate muito profundo, eu não sei se a gente vai conseguir dar conta aqui, mas ele está dizendo o seguinte, existe uma tentativa de teologia progressista que desconsidera o fator racial. E essa desconsideração, especialmente nos Estados Unidos, né, no caso de James Cone, é uma desconsideração grave, dramática. Ele fala sobre uma conferência que aconteceu em Nova York sobre a teologia da esperança, que sobre vários aspectos é progressista, viu? Mas ele fala que todos os conferencistas eram brancos e que o tema racial não aparecia. Então, tem uma hora que ele fala até com uma certa gravidade, com uma certa urgência. Ele interessante assim, que a teologia da libertação bebeu dessa fonte também. Qual delas? Sobretudo até a tese de doutorado do Rubem Alves, por uma teologia da libertação, bebe nessa fonte. Bebe. E ele está dizendo o seguinte, o James Cone fala assim, ele fala que ele é bem, depois quem quiser ler a obra dele, ele é bem ácido, assim, no bom sentido, profético, eu diria. Ele fala que a esperança derivada do iluminismo europeu é terror para o povo negro. Olha o que ele está dizendo. Ele não está só dizendo, poxa, não é só uma reivindicação por representatividade, vocês entendem? Coloca aí 1 ou 2 negros para falar. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte,
Vocês estão pensando progresso desconsiderando o elemento racial como produtor permanente de morte. Eu tenho medo da revolução de vocês. Eu tenho medo do progressismo de vocês. Eu tenho medo da esperança de vocês. Porque é uma esperança que não considera o fator racial como determinante na produção de vida ou de morte. Ele está dialogando com teólogos progressistas da época. Deixa eu fazer uma provocação, Henrique, aqui, se me permite. Ele está fazendo uma crítica profunda também a esse modelo de revolução liberal burguês, né? Exatamente. Ele tá criticando o otimismo liberal. De que a racionalidade humana vai levar ao progresso. Que racionalidade? É que produziu a escravidão? Que racionalidade é que produziu o Holocausto sobre o povo judeu? Que racionalidade é que produziu a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais? Entende? A racionalidade eurocêntrica e iluminista sempre foi patriarcal, cis-heteronormativa e colonizadora. E racista e escravocrata. Isso não era o sistema dando errado, isso era o sistema. Entendeu? Então, pensa. Oi? Alguém falou algo? É um sistema que estava dando muito certo. Pois é. É que nem você falar hoje, amigos e amigas, que o genocídio sobre a juventude negra, tá bom? É a segurança pública dando errado. Eu vou te dizer que não. O genocídio da juventude negra... É a segurança pública dando certo. É a segurança pública dando certo, gente. É um projeto que está sendo executado. É um projeto. Ontem... Na verdade, é uma crítica teológica ao capitalismo que ele faz. É isso. Em última análise. Em última análise E para não ficar um debate que parece acadêmico, retórico, eu quero reivindicar a experiência que eu tive ontem lá no Jacarezinho com a Eufrásia. Isso aqui não é mimimi etéreo, não. Ontem é isso. Eu passei o dia inteiro pensando sobre isso. São mulheres, em sua maioria negras, em sua totalidade pobres, chorando a morte violenta dos seus filhos. Não é acaso. É projeto. Como você sustenta este modelo de desenvolvimento que é baseado na apropriação privada da riqueza produzida coletivamente? Como você sustenta um modelo que necessariamente produz desigualdade, pobreza e fome, sem mecanismos de violência deliberada contra aqueles e aquelas que sobram na cidadania de mercado? Eu diria que o capitalismo tem dois grandes modos de se autorreproduzir. Um é a ideologia. Cria a narrativa que justifica a si mesmo, tudo bem? Isso está na educação, está nos meios de comunicação, está na teologia, está na religião, está em tudo. Você cria a narrativa que naturaliza, universaliza e justifica o mundo. Daí, o oprimido não quer acabar com a opressão, certo? Ele quer se tornar o opressor, mas não é uma responsabilidade moral individual. O sistema funciona para que as pessoas pensem e sintam assim. Pensar e sentir. O capitalismo não é só um modelo econômico. É um modelo cultural, civilizatório, que produz emoções, afetos e subjetividade. Tudo bem? Então, o capitalismo se justifica por meio de ideologia. Mas é só ideologia? Não. A violência, olha onde eu quero chegar. A violência é fundamental para a reprodução do sistema. Você não consegue organizar esse caos social sem prender e matar. O que é pacificação na história do Brasil? Agora eu vou trazer para o Brasil, eu vou cometer a ousadia de fazer a minha versão
da fala do James Cone. Mas, ô Henrique, só um pouquinho antes. Não, deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir rapidinho, é um paralelo com a Pax Romana. Isso, pronto. Eu tenho medo da pacificação brasileira, porque a pacificação no Brasil sempre significou o quê? Vamos lá para a revolta do Malês, vamos lá para Canudos, vamos lá para João Cândido, vamos para as ocupações hoje, urbanas e rurais, vamos para a favela. Pacificação é aplicação da violência para a produção da paz social. Daí eu dialogo com Jorge. O que era? Jesus foi morto em nome da paz, gente. Jesus foi executado em nome de um processo de pacificação. Entende? Então, James Cone está dizendo, vocês ainda estão pensando esperança e futuro a partir de categorias profundamente violentas. Essa esperança aí não está considerando que o meu povo foi objetificado, comprado, vendido, chicoteado, humilhado, maltratado, coisificado e morto. Como é que vocês querem falar em esperança sem tocar nisso? E daí eu dialogo muito fraternalmente com a Clara, porque eu entendo e respeito muito o fundamento da sua pergunta, minha irmã. Mas não existe universalidade no abstrato, entende? Vou dar um exemplo. Ou de maneira mais direta. A luta antirracista não é para produzir privilégio para o povo negro. A luta antirracista é justamente em nome de uma verdadeira igualdade. É justamente para que, finalmente, todos sejamos valorizados da mesma forma. Então, o Cristo negro não é o Cristo anti-branco, entendeu? É justamente para tocar nesse projeto de morte que vem da branquitude e poder celebrar uma verdadeira igualdade. Mas como produzir igualdade sem tocar nos privilégios estabelecidos? Tem que tocar, tem que mexer na ferida, tem que falar sobre o problema. Então, eu vou reivindicar o canto de Maria, que está em Lucas, capítulo 1, acho que a partir do verso 46. Vocês conhecem o canto de Maria? O evangelho é a declaração de que Deus ama a humanidade. Deus enviou Jesus para reconciliar e perdoar a humanidade. Deus ama as pessoas sem qualquer distinção. Deus não tem privilegiados de um lado e maltratados de outro. Eu vou concordar com tudo isso. Deus ama todas as pessoas do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma disposição. Agora vamos ao canto de Maria. Maria recebe a notícia, adere ao projeto, se empodera e canta. Só isso eu já acho tão bonito, gente, porque é uma mulher numa sociedade patriarcal, pobre numa sociedade desigual e moradora, já falamos aqui, de um território que era alvo de um monte de preconceito. Então, é tão bonito pensar que o anjo Gabriel não foi a Roma, não foi a Jerusalém, que ele foi lá em Nazaré, aí volta lá a fala do Leandro. Bonita essa escolha de Deus, né? De ir a essa mulher para empoderá-la. E ela canta. E no canto de Maria, ela diz, olha só o conflito produzido pela pessoa de Jesus, a pedra de tropeço, o escândalo. Ele veio dispersar a soberba, não é isso? No coração humano, destronar os governantes, exaltar os humildes, e eu quero chamar a atenção para essa parte final. Despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos.
Olha só, o evangelho é uma péssima notícia para quem quer construir a sua riqueza empobrecendo o outro. Para quem quer construir a sua liberdade aprisionando o outro. Vocês reparam que o canto de Maria, que fala sobre os efeitos de Deus na pessoa de Jesus, tem uma parcialidade impressionante. Ou seja, parece que Maria, por exemplo, entendeu e cantou que você não resolve o problema da pobreza acumulada sem resolver o problema da riqueza concentrada. Repararam isso? Não é só encheu de bens os famintos. Reparem no verso anterior. Despediu de mãos vazias os ricos. Entenderam? Não é filantropia, embora seja importante. É mudança estrutural que quebra privilégio para produzir verdadeira igualdade. Então, a universalidade do evangelho, eu vou concordar que o evangelho é universalista, mas a universalidade do evangelho não é neutra. A universalidade do evangelho toma parte da experiência dos oprimidos e anuncia a necessidade de conversão, não só do coração dos seres humanos, mas das estruturas políticas, sociais e econômicas. É muito bonito, é muito profundo. Então, dizer que Jesus é negro não é vingança. Dizer que Jesus é negro não é ressentimento. Dizer que Jesus é negro não é busca de privilégio para produzir opressão sobre o outro. Não. É reparação histórica. É afirmação cristologicamente válida. Porque atualiza o espírito do canto de Maria. Bem-vindo seja Jesus, que quer quebrar o privilégio dos brancos para produzir justiça aos negros, aos indígenas, aos não brancos, para que possamos celebrar a verdadeira igualdade. A imagem do evangelho não é assim, quer ver? O opressor dando a mão ao oprimido e os dois caminhando em harmonia. Não é isso. A imagem que o evangelho produz é irmãos. Ou seja, não tem mais opressor e oprimido. Tem irmãos e irmãs numa relação de igualdade na diferença. Portanto, o evangelho, em certo sentido, gera conflitividade histórica. Movimenta lutas políticas. Quantos irmãos e irmãs, em nome do evangelho, foram martirizados, né, Jorge? Irmã Dorothy, ela não proclamou uma igualdade só. Ela proclamou uma igualdade lutando contra uma estrutura que produzia desigualdade no campo. Não foi isso? Aí deram para ela um prêmio? Deram para ela uma medalha. Não, deram para ela tiro. Entende? Jesus foi morto. João Batista foi morto. Os apóstolos e apóstolas foram mortos por quê? Não é aqui uma idealização do sofrimento, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte: o evangelho é um chamado a desorganizar ordens injustas e opressoras. E, às vezes, o preço é muito caro, porque não é só consolar, é também consolar, mas é mexer na estrutura que provoca a opressão. Então, o Cristo negro, irmã Clara, não é... Eu entendo a sua fala e quero concordar com a preocupação que está por trás dessa fala, que é nós queremos uma verdadeira igualdade trinitária. Eu quero chegar nesse lugar aí, da diversidade trinitária. Poxa, só que para chegar nesse lugar, muita gente vai ter que perder poder, privilégio e riqueza. Aí eu acho que nisso eu acabei dialogando com a Eufrásia também, porque,
enfim, juntei tudo. Não sei se eu me fiz entender. Tenho as minhas questões, as minhas angústias, as minhas perguntas sem resposta. Daí vou traduzindo isso em oração, em quebrantamento diante de Deus. E conversas como essas eu entendo como resposta de Deus para melhorar o meu coração, os meus olhos, meu entendimento sobre a vida. Raymond, você gostaria de fazer um comentário? Eu queria, sim, só primeiro contribuir dizendo que gostei muito da fala do Henrique e das colocações de todo mundo. O Henrique, quando ele fala, né, que há uma interpelação histórica, né, a expressão que ele usou, do Espírito de Deus, a que leiamos o seu projeto a partir dos pobres. Aqui não leiamos o projeto de Deus a partir do Palácio de Herodes, que leiamos o projeto de Deus a partir, né, de Nazaré, da Galileia, da periferia, do lugar dos pobres, de Madalenas, né, das mulheres. E aí, Henrique, tem uma palavra que a todo momento eu ficava esperando sair da sua boca, mas eu acho que ela está no contexto, né? É uma exigência, né? É uma exigência, né? Não dá para fazer uma leitura que seja verdadeiramente do reino de Deus se ela não for feita pela dinâmica dos pobres, né? Pela companhia dos pobres, pelo caminho dos pobres. E pelo caminho dos empobrecidos, né, dos que sofrem o processo de empobrecimento sobre eles. Esta crueldade que o capitalismo, que a história humana traz com todos os processos de escravidão, e nós aqui no Brasil, de modo particular, nos quase 400 anos de escravidão que sofremos. Você falava também que eu achei muito bacana isso no início da sua colocação, você disse que, na verdade, não é Deus quem revela Jesus para nós, né? Não é o ressuscitado, né? O túmulo vazio que revela para nós Jesus, ou revela para nós o projeto de Deus, mas é Jesus, né? Com sua caminhada junto a seus discípulos e discípulas, que revela para nós o rosto amoroso de Deus. E a nossa sociedade, e aí há um paralelo, achei também bacana, né? A nossa sociedade, na verdade, não é ela que produz, ela é produzida por um racismo estrutural, estruturante, portanto, ela é racista, estrutural, estruturantemente falando. E nós participamos disso, né? Quando a gente pensa na teologia, e a teologia de quem estuda, de quem aprofunda, de quem lê de quem lê os textos bíblicos na sua língua original, de quem procura entender as exegeses, as hermenêuticas, de quem produz textos, produz livros, produz teses, mas também há uma outra teologia, que é uma teologia vivenciada pelo povo ali na sua dimensão mística, espiritual, nas suas devoções, nos seus ritos, né, na sua vivência, naquilo que apreendem, né, naquilo que ouvem, né, dos seus diversos pastores, nas diversas comunidades cristãs. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? E aí, o Henrique, eu estou lembrando que o padre Júlio Lancelotti, ele diz assim, aos homens e mulheres de rua com quem ele convive, né, a população em situação de rua, não sejam como os opressores. Não seja você que é mulher, não pense com a cabeça dos homens. Você que é empobrecido, não pense com a cabeça de quem te empobreceu. Não seja com seu irmão de rua o que a sociedade tem sido com você. E isso é uma tarefa difícil, né? Porque não significa que um pouco acho que a leitura do padre Júlio Lancelotti, que é a leitura de a gente não deificar, né, os pobres, não entender que só o fato de ser pobre dá uma categorização de que, de fato, né, embora saibamos que, né, o Evangelho é muito específico quando diz, né, os pobres vos precederão, as prostitutas vos precederão, os sofridos nos precederão, e o reino de Deus né, é dos pobres, sabemos disso, né? Mas é um pouco assim, essa relação da teologia, né, daquilo que se produz, daquilo que se escreve, daquilo que se vive, daquilo que se ritualiza, daquilo que se escuta, daquilo que se traz para a própria vida, com a relação da sociedade toda, com todas as outras discussões que se fazem, né?
Então, o nosso mundo, né, a nossa sociedade, é uma sociedade que tem produzido o tempo todo exclusão, né, o tempo todo tem produzido violência. Há um projeto, né, a Eufrásia lembrava isso, é mesmo um projeto. Aquilo que Darcy dizia, que há um projeto em curso de destruição da educação e da sociedade, da democracia e da vida das pessoas. Isto é muito real, muito real. Nós temos isso reproduzido nas nossas tradições cristãs, isso é muito, muito concreto, né? A gente viveu isso nos 20 séculos de cristianismo, mas também é muito bom resgatar isso que você resgata. E quando você falou das mulheres, eu me lembrei de um canto que a gente usava muito nas comunidades eclesiais de base, que eu procurei aqui rapidamente e achei que ele é lindo, né? Ele é lindo. Eu vou ler rapidamente assim. Diz assim: Miriam puxou o cordão, tamborim em sua mão, a dança animou. Você falava do canto de Maria, né? No povo explodiu alegria, findou a agonia, Javé libertou. Depois fala de Débora. Débora, muito querida, juíza escolhida, poder popular, na terra e no projeto novo, a conquista do povo com Deus vai guiar. Ana levanta o clamor, põe nas mãos do Senhor a sua tristeza, ele que é Deus da vida, que abre a saída, fecunda a pobreza. Lá vai Judite tão bela, a coragem revela, matando o opressor. E traz sua cabeça cortada, canta emocionada ao Deus libertador. Anima os filhos na luta, frente à força bruta do homem cruel, é Marte com os filhos seus, a mãe dos macabeus, que a Deus é fiel. Maria é arca do amor, traz o libertador em seu ventre e anuncia, Deus torna o opressor destronado, levanta o humilhado, ele canta a alegria. Na América dos torturados, das mães são os brados, ora o jacarezinho, em nome da história, dor, coração, valentia, vence a covardia, fecunda a vitória. Então é isso, né? Acho que é essa presença feminina transformadora de questionamento do patriarcado, como os pobres questionam também a construção que nós também fazemos, né? Então tem muita pergunta colocada aqui, de fato sem resposta, muito caminho de espiritualidade a ser feito. Quero compartilhar isso. Leandro, eu posso comentar? Eu ia perguntar para vocês até que horas nós vamos, porque eu tenho aqui a dinâmica com minha filhinha, não sei se o que vocês estão pensando. Eu pensei até umas 7h40, 7h50. É isso mesmo, a gente já está caminhando para, né, Leandro? Tá. Você pode já encaminhar também as suas palavras finais e fique à vontade. Tá bom. Bem, primeiro eu quero pedir essa letra aí, viu, Raimon? Se você puder dar um jeito de tirar uma foto, me mandar por WhatsApp, eu te agradeceria para compartilhar lá na minha igreja. Ficaria muito feliz. Então, eu queria pedir a letra dessa canção, se vocês puderem me enviar. Também queria dialogar com essa expressão exigência, né, que o Raimon coloca. Concordo muito, de todo o coração. Essa exigência derivada do Evangelho, essa interpelação histórica feita pelo Espírito Santo, para que a gente possa se comprometer com a justiça, com a liberdade, com a salvação. E essa última expressão do Raimon eu quero guardar para mim também, viu? Mais do que oferecer respostas, muitas perguntas que serão compartilhadas no caminho da espiritualidade. Gosto muito dessa expressão, não é à toa que a comunidade de fé que pastoreio se chama Igreja Batista do Caminho. Tanto referência a Jesus como caminho, mas também a própria fé como experiência, fé como algo peregrino, fé como algo caminhante. E como diz o poeta, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, acho que o mais importante é que as perguntas sejam derivadas dessa caminhada. E o James Cone, que é quem eu estou citando bastante hoje, ele fala sobre o risco da fé. O que é o risco da fé? Que conceito é esse utilizado pelo James Cone?
é você, a partir da compreensão do Evangelho, assumir a responsabilidade de interpretar e agir no seu tempo histórico. Ou seja, a Bíblia não é um manual com respostas prontas para todas as questões, certo? Então, tem aí um exercício que tem que ser assumido por nós. Tem um risco, tem uma margem potente de liberdade de, no nosso tempo histórico, olhar para o Evangelho e encarnar e sinalizar e atualizar a mensagem do Cristo. Então, tem perguntas, tem aberturas, tem, na nossa compreensão, o próprio movimento do Espírito Santo na história, conforme nós falamos aqui. Tem um áudio aberto, viu, Leandro, que está vazando um pouco aqui, está me confundindo um pouquinho, não sei se tem como resolver, mas se não, tudo bem. Mas... Eu acho que é seu mesmo. Não. Vazou de Era outro lugar. era o meu, fechei, era o meu. Então, eu acredito nisso, nessa ação do Espírito Santo, nos trazendo discernimento para que a gente possa assumir o risco de interpretar o Evangelho para o nosso tempo. E muitas perguntas ficarão no caminho, mas se forem perguntas feitas com amor, com humildade, em comunhão e na caminhada dos empobrecidos e dos oprimidos, tudo bem. Vamos descobrindo junto os caminhos e assumindo o risco da fé. Muito obrigado de todo o meu coração pelo convite, pela confiança, pela circularidade da palavra, pelas perguntas, pelos comentários, pela leitura do Evangelho de Marcos, pelo momento gostoso que nós vivemos aqui, né? Eu tenho estudado teologia negra, tenho orado por isso, tenho buscado construir a minha caminhada de fé, resgatando a africanidade bíblica e a negritude como símbolo de libertação para o meu tempo, para o meu país. Então, que Deus nos abençoe, nos dê coragem, nos dê discernimento, nos dê vontade, nos dê consolo, nos dê chão, nos dê força e, sobretudo, amor. Porque também se a luta cai no pragmatismo e perde a motivação amorosa, tudo fica vazio, turvo e em vão. Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. E, Raimon, se puder compartilhar comigo essa letra, ficarei muito grato, viu, meu irmão? Compartilhei já, mandei para o seu WhatsApp. Opa, aqui é rápido, Mandei hein? para o seu WhatsApp uma fotografia. E, se me permitem, eu vou cantar um versinho dela, para você já guarda a melodia, que é super simples. Tá, vamos lá. Maravilha. Rapidinho aqui, ó. Quer ver? É muito boa de cantar. Quando fala lá vai Judite tão bela, o povo fica desesperado, porque ela corta a cabeça do opressor, né? Lá vai Judite tão bela, coragem revela, matando o opressor. E traz sua cabeça cortada, canta emocionada, Deus libertador. E traz sua cabeça cortada, canta emocionada, Deus libertador. E mulher. Legal, muito obrigado. Leandro, é isso? Excelente. Raimon, você pode fazer o encerramento? Acho que agradecer muito a todo mundo que está aqui com a gente, né? Agradecer a todo mundo, agradecer ao Henrique pelo ânimo à nossa comunidade, né? E vou pedir aqui a alguém que chegou hoje pela primeira vez, embora o Henrique já nos destinou também sua bênção, mas vou pedir aqui quem que estava lá no início, meu Deus? Foi a Aline quem leu o Evangelho? Foi, né? Volta para você, Aline, para nos abençoar.
na fórmula que você quiser, claro. Deu uma travadinha aqui minha imagem, mas vamos. Agora deu certo. Ok. Então, Deus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa partilha, te agradecemos pela tua palavra compartilhada conosco nesta noite, que trouxe para nós ensinamentos tão preciosos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor traz esclarecimento aos nossos corações. Te agradecemos pela vida do pastor Henrique, que foi ferramenta tua nesta noite, para elucidar as tuas escrituras e para que fosse ferramenta para que esta palavra trouxesse clareza a respeito daquilo que o Senhor tinha para falar conosco. Te agradecemos e te pedimos a tua bênção, não somente para esta noite, mas para o transcorrer desta semana. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, pastor Henrique. Um prazer revê-lo hoje.